Olá, tudo bem? Na aula de hoje de Geografia, iremos falar sobre os movimentos da Terra. Nele, iremos estudar suas consequências. Começando com o movimento de rotação. O movimento de rotação é um dos mais importantes que a Terra executa. Corresponde ao giro que ela faz em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas. Esse período corresponde a um dia de nosso calendário. Então, para a gente entender essa sucessão dos dias e das noites, a gente tem que compreender o movimento giratório diante do Sol. Percebam que sempre uma face do nosso planeta está iluminada pelo Sol e a outra está em completa escuridão. Então, isso vai gerar dia e noite em partes diferentes do planeta. Então vai existir uma questão de fuso horários. Então, para entendermos o sistema de fuso horário, é importante a utilização dos conhecimentos produzidos pela história, para que se tenha uma compreensão da conjuntura do momento em que foi criado e da sua manutenção. Mas, por outro lado, para calcular o fuso horário, é necessário alinhar-se ao conhecimento produzido pelo campo disciplinar da matemática, através das operações elementares e no cálculo angular de uma esfera. O eixo de rotação da Terra é movimento de oeste para leste. Então, o que são fuso horários? Inicialmente, aprendemos o conceito de espaço e paisagem. Um pouco depois, caminhamos na trilha da orientação sobre o espaço geográfico. Nesse momento, aprendemos a nos orientar pelos pontos cardeais e assim, de forma natural, estudamos que o ponto cardeal leste localiza-se aproximadamente onde o Sol nasce todas as manhãs. Daí a denominação de nascente. Mas, professor, como é que eu faço para entender as diferentes horas nos diferentes locais do planeta? É necessária a utilização desse conhecimento, pois se o sentido do movimento de rotação da Terra é do oeste para o leste e o Sol nasce a leste, essa porção da Terra é a que recebe primeiro a luz solar. Agora é saber como se identificam as horas exatas em diferentes pontos da Terra. Aprendemos que foram criadas diversas faixas de meridianos ligando um polo da Terra a outro, sendo o mais importante deles o de Greenwich, pois é considerado o meridiano inicial. A partir de Greenwich, as horas são adiantadas em direção ao leste, ou seja, cada faixa de fuso horário a leste ou à direita de outra tem uma hora a mais que a anterior. Você deve ter notado que o Brasil está localizado a oeste, ou à esquerda do meridiano de Greenwich. Portanto, todas as horas do nosso país estão atrasadas com relação ao Greenwich. Na verdade, não é o Sol que se desloca de leste para oeste, e sim o nosso planeta, que descreve uma trajetória de oeste para leste, fazendo com que tenhamos a sensação de que o Sol está passando sobre nossas cabeças, quando na verdade somos nós que estamos girando sobre o nosso eixo em relação ao Sol. Então vamos ver 3 movimentos do Sol, que seria o de amanhecer, o Sol de meio-dia e o anoitecer. E agora iniciaremos nossos estudos sobre o movimento de translação, que é um movimento importante para o nosso planeta. Translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, ou seja, a órbita.
Esse movimento em torno do astro-rei não apresenta uma forma circular, e sim elíptica, ou seja, circular, achatada, elipse. Nessa sua trajetória, o eixo da Terra, em torno do qual o planeta realiza a rotação, apresenta-se inclinado em relação ao plano de órbita, como mostra a figura acima. Esse movimento tem duração exata de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, passa a ser dividido em ano solar e o calendário vai ser dividido em dois tipos: o gregoriano e o bissexto. Também vai ser dividido as estações do ano, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno, onde as estações serão divididas entre 20, 21 de março, 20, 21 de dezembro, 22, 23 de setembro, 20, 21 de junho. Vamos entender também como a Lua funciona, ela que é um grande satélite aqui da Terra. Não existe atmosfera na Lua, o que torna a superfície inóspita, intacta há milhares de anos, sendo afetada apenas pelas colisões de meteoritos. O ciclo lunar é dividido em 4 fases diferentes: a lua cheia, quarto minguante, nova, quarto crescente. Na lua cheia, o hemisfério iluminado da lua está completamente voltado à Terra, de modo que a face da lua inteira reflete a radiação solar. Quarto minguante. Metade da superfície visível da lua, voltada para leste, está iluminada. Nova. A lua está entre a Terra e o Sol. Dessa forma, a face que vemos é a que não está iluminada. Quarto crescente. Metade da superfície visível da Lua, voltada para o oeste, está iluminada. A Lua exerce uma força de atração sobre a Terra, e é essa mesma força presente no universo que faz com que a Lua gire em torno do nosso planeta. Há ainda duas fases que a força de atração entre a Lua e a Terra exerce menor influência nas marés da Lua quarto minguante e da Lua quarto crescente, e quando ocorrem as marés mortas ou mínimas. A cada dia ocorrem 2 marés altas e 2 baixas. E o que é um eclipse? O eclipse é o encobertamento total ou parcial de um astro, ou seja, quando o astro se desloca sobre a sombra de outro. Daqui da Terra, podemos observar 2 tipos de eclipse, o solar e o lunar. O eclipse solar só pode acontecer durante a lua nova, movimento em que a lua aparece no céu às 6 horas e se põe às 18 horas. Um fato interessante é que ao longo do dia não podemos notar sua presença, mas ocorrem momentos em que a Lua fica alinhada entre a Terra e o Sol, e isso faz com que a estrela que ilumina nosso planeta fique escondida por alguns minutos, ocasionando o eclipse solar. O eclipse lunar, quando a Terra fica completamente alinhada entre a Lua e o Sol, ocorre o eclipse lunar, fazendo com que a Lua desapareça momentaneamente. Nesse caso, ocorrido apenas em noites de lua cheia, a sombra da Terra e total ou parcial projetada na superfície lunar. Observação: esse fenômeno acontece 2 ou 3 vezes por ano. Agradeço pela atenção de todos. Até a próxima. E tenham uma boa avaliação.